gente, sejam todos muitíssimo bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu tô muito feliz de fazer esse vídeo, porque hoje nós vamos falar sobre como é o primeiro ano da Faculdade de Direito, o primeiro e o segundo período, e também vamos falar quais matérias que a gente tem, quais são as disciplinas desse primeiro ano. Então a gente vai falar sobre várias faculdades aqui, temos vários exemplos aqui de faculdade pra gente ir comparando e vendo como são os currículos, como são essas disciplinas do primeiro ano. Então, gente, se você já pesquisou sobre a Faculdade de Direito, já fez alguma pesquisa rápida por aí, você já deve ter percebido que muita gente fala que no início da Faculdade de Direito, nos primeiros períodos, primeiro e segundo período, a gente nem vê direito. A gente não vê quase nada de direito, Vixe Maria, nem vê. E aí, será que é assim mesmo? Já digo pra você que não é exatamente assim. A gente vê um pouco de direito no início, sim, a gente vai ver isso com as disciplinas que a gente vai ver aqui nesse vídeo. Como é esse início? O que esperar? Se você aí vai entrar na Faculdade de Direito em breve, tá recebendo muitos comentários, Laura, vou entrar por agora, vou entrar em 2023, vou entrar em breve, tô pensando ainda, tô na dúvida. Então, a gente precisa inicialmente lembrar que direito, a gente está aí na área de humanas, né? A gente está aí na área de ciências sociais aplicadas. Então, como que foi o início da minha faculdade de Direito? Como que foi a minha experiência, gente? No início da faculdade, a gente tem aí realmente essa base mais sociológica, para a gente entender realmente as normas da sociedade, como que a sociedade funciona, como que a gente vai resolver problema. Que eu falo para vocês, resumir na faculdade de Direito, a gente lida aí com resolução de problema, como resolver uma negociação, como resolver situações conflituosas, vamos botar assim palavras bonitas, não é mesmo? Então, no início a gente precisa entender essa questão da sociologia, entender essa questão antropológica mesmo, mas não é só isso que a gente tem. Então, o que eu senti, gente? Eu gostei muito do início da faculdade, porque eu acho que faz a gente realmente se tornar muito mais crítico. Então, tem a Laura antes da faculdade de Direito e a Laura depois da faculdade de Direito. Então, eu me tornei muito mais crítica e esse início dá base pra gente pensar em como as coisas funcionam, por que a gente tem certas leis, como que funciona, como que era a justiça lá, desde os primórdios, o que se pensa, o que é justo, o que não é justo, sabe? Então essas perguntas são bem comuns no início da faculdade. Essas ideias iniciais fazem a gente ter uma visão muito boa pra gente conseguir compreender o que é o direito depois. Então, eu recebi uma DM esses dias, gente, lá na Rede Vizinha. Se você não me segue por lá, já segue. Eu posto todo o meu dia a dia, toda a minha rotina com universidade, estágio, eu mostro tudo pra vocês por lá e os perrengues também, né? Mas recebi uma DM falando, Laura, eu tenho medo da faculdade de Direito ser muito tediosa, ser muito, nossa, questão de ler leis e tal. E exatamente isso que o início da faculdade de Direito faz com que a gente entenda todo o resto da faculdade. Por isso que é bom a gente estar sempre ali, prestando atenção, né? Indo para as aulas, sendo um aluno dedicado, esforçado. E é isso aí. Então, o primeiro ano da Faculdade de Direito para mim foi ótimo. E agora vamos falar sobre as matérias, vamos comparar. A gente tem aqui, gente, o editor separou fez uma pesquisa incrível, separou vários currículos aqui. Que eu sempre falo para vocês que é muito bom. Calor, menina. Até suando. Sempre falo pra vocês que é muito bom a gente comparar a grade curricular. Tô em dúvida da faculdade, compara a grade. Então é isso que a gente vai fazer um pouquinho aqui hoje. Isso que a gente vai fazer junto, comparar umas grades aqui. A gente tem aqui, gente, UF, que é a universidade que eu estudo. Você caiu de paraquedas nesse vídeo, você não me conhece, prazer. Meu nome é Laura Nogueira, eu faço Direito da Universidade Federal Fluminense. Aqui no canal a gente fala tudo sobre direito, carreiras jurídicas, tudo sobre isso. Então, UF, o FRJ, USP, a gente tem também o FMG, pessoal de Minas, um beijo, o pessoal de Minas está sempre por aqui. A gente tem aqui o UFC Federal do Ceará, a gente tem a moto passando, a gente tem aqui também o FMS Federal do Mato Grosso do Sul, o FPR para o pessoal do Paraná e a gente tem aqui a Federal da Bahia também, gente. Então vamos lá, vamos comparar. Então vamos começar aqui com o primeiro e segundo período da UF. Vamos lá, gente. Primeiro período, o que a gente tem? Vou contar pra vocês as matérias e vou contar como que eu me senti com essas matérias, o que eu gostei, enfim, assim a gente vai conversando sobre essas matérias do primeiro e segundo período. A gente tem aqui Economia, Política e Direito,
muito comum a gente ver no direito, fundamentos de direito privado, introdução ao estudo de direito, métodos e técnicas de pesquisa jurídica, a gente já vai falar sobre ela, sociologia do direito, teoria do Estado 1, isso no primeiro período. Agora a gente avançando aqui para o segundo período, a gente vê que eu não estou enxergando sem óculos, gente. A gente vê antropologia do direito, direito privado geral, olha o direito vindo aí, hermenêutica e argumentação jurídica, que é uma matéria muito boa, a gente aprende realmente a questão da escrita do direito e da argumentação no direito, que é muito importante, né? Não só a argumentação falada, mas a argumentação escrita também. História do direito, então se você viu o vídeo passado, é o vídeo que eu indiquei livros para você ler antes da faculdade de Direito, você lembra sobre história do direito, se você não viu, vou deixar linkado aqui embaixo, termina esse vídeo, dá uma passadinha lá. Sociologia e Direito 1, isso que eu gostaria de falar com vocês. Algumas faculdades separam Sociologia Geral da Sociologia Jurídica. Então tem essas duas disciplinas e algumas estudam só a Sociologia Jurídica. Enfim, vão mesclando tudo na mesma disciplina. E a gente tem Teoria do Estado 2. Temos aqui o currículo da USP. A gente tem Teoria Geral do Direito Privado 1, como a gente falou, então esse início do direito eles já trazem aqui no primeiro período. Direito Romano Atual 1, Economia Política, gente, Economia do Direito, em relação à economia, bem como a gente vê no início, é uma matéria bem tranquila. E se você tá aí com medo, Laura, economia, matemática, tem matemática aí? Não, fica tranquilo, se eu me lembro bem, não tem nenhum cálculo em economia política logo no início. Tem algum cálculo, editor? Você lembra de algum cálculo na matéria de economia? Não, né? Economia no direito não. Então, lembra do vídeo que eu fiz sobre tem matemática no direito? A gente tem, mas não é aqui. É pouca e mais pra frente. Não é logo nesse início aqui não, fica tranquilo. Vai dar uma olhadinha lá naquele vídeo. Teoria do Estado, Teoria Geral do Estado 1, que a gente chama de TGE, TGD, Teoria Geral do Estado, Teoria Geral do Direito. Vai mudando um pouco o nome da disciplina, mas a ideia e o conteúdo é o mesmo. Introdução ao Estudo do Direito 1, Metodologia do Estudo do Direito, isso aí no primeiro período. A gente vai falar sobre essa metodologia que ela vem frequente. Vamos lá, segundo período, Teoria Geral do Direito Privado 1, 2, quer dizer, o 1 foi antes, né, gente? Teoria Geral do Direito Privado 2, História do Direito 1, Teoria Geral do Estado 1, Introdução ao Estudo do Direito 2, Introdução à Sociologia para a Faculdade de Direito. Então a gente tem também uma sociologia já voltada para o direito, uma sociologia mais jurídica. Vendo aqui a UFRJ, que é federal aqui do Rio de Janeiro, inclusive aproveita e comenta aqui embaixo de onde você vem, de onde você está vendo esse vídeo, que a gente, quando a gente tiver exemplos assim, de trazer exemplos de várias universidades, a gente traz aí do seu estado. Eu amo saber de onde vocês estão. Me conta também se tá calor por aí, porque aqui, gente, tá uma calosada danada. Na UFRJ a gente já vê Economia Política de novo, Teoria do Direito 1, Sociologia Geral, Filosofia Geral, então a gente vê aqui uma filosofia no primeiro período, História do Direito e do Pensamento Jurídico e Teoria do Estado. No segundo período, Teoria do Direito 2, Métodos e Técnicas da Pesquisa Sociojurídica. Então, lembra que eu falei para vocês antes, essa metodologia a gente vai falar aqui? Então, tem métodos de pesquisa, metodologia de estudo, e aqui tem métodos e técnicas da pesquisa sociojurídica. Então, todas essas nomenclaturas diferentes se referem à mesma matéria, gente, que é aquela matéria de te explicar quais são as regras da BNT, como que elas funcionam, como é que é uma escrita acadêmica, uma escrita realmente que a gente faz na universidade, quais são as regras que a gente tem que seguir, o que é um artigo. Então isso é bem comum em todos os cursos, não só no direito, e é bem ali no início. Então o direito ele vai explicar coisas mais focadas para o direito, falar sobre o TCC, que a gente tem TCC, a gente tem que fazer a nossa monografia, o nosso TCC, né? Então, normalmente é nessa disciplina. A gente tem aqui Introdução aos Direitos Humanos, Direito Civil 1, Direito Constitucional 1 e Direito Penal 1. Isso aqui no segundo período da UFRJ. Então, a gente já tá vendo que não é aquilo, essa questão de, oh, meu Deus, nem ver o direito. Não, a gente viu antes direito privado geral, direito privado 1, a gente vê aqui direito civil 1, a gente vê direito constitucional 1, direito penal. Então, essas matérias já trazem o direito, um pouco do início do direito, logo para esse segundo período aqui, nesse caso da UFRJ. Então, matérias como direito civil a gente vai ver durante toda a graduação, gente. Ela acompanha a gente realmente
até o final, até realmente o tempo todo da graduação. Os 5 anos, né? A gente está no 9º agora, desde o primeiro período a gente tem Direito Civil. No 9º a gente vai ver agora sucessões, né? Então o testamento, essas questões aí. Agora no último período a gente viu família, que é direito civil também. Então é direito civil, gente. Direito penal também acompanha, hein? Né? Direito penal tem, ó. Eita, Lelê. Próxima universidade que a gente tem aqui pra gente comparar é o FMG. Então, pessoal aí de Minas, Federal de Minas, a gente tem. Eu podia trazer um pouquinho mais pra cá, né? Facilitava, né? Aqui, ó, pertinho. Show de bola. A gente tem Teoria do Estado 1, Teoria do Estado sempre por aqui, Introdução à Ciência do Direito, História do Direito, Antropologia Jurídica, Economia, Introdução à Filosofia, Ética. Eu achei muito bacana essa matéria já voltado para ética. Você gostou? Sim. Top demais. Teoria Geral do Direito Privado 1, agora no 2º período. Direito Penal 1, aí o Direito Penal aí já chegando. Teoria da Constituição, então Teoria da Constituição normalmente é a mesma coisa que Constitucional 1. Então aí você vai aprender a história das constituições, qual foi a primeira constituição, como é que funciona essa questão, a constituição é promulgada, não é? Enfim, todos esses BO aí você estuda. Teoria do Estado 1, Sociologia Jurídica e Teoria Geral do Direito. Aí no 1º e no 2º período. Então a gente já vai vendo aí qual que é o entendimento que a gente tem, qual é a base que a gente vai ter nesse 1º ano, que você vai sair desse 1º ano diferente. Falando pra você já sai mais crítico, já sai mais, talvez até chato pelo ponto de vista de UFC Federal do Ceará. Vamos lá. A gente tem aqui o 1º ano inteiro, tá, gente? O 1º período, vamos separar. 1º período, Antropologia Geral e Jurídica, Ciência Política e Teoria do Estado, Filosofia Geral e Epistemologia Jurídica, História e Estudo do Direito, Psicologia Geral e Jurídica. É muito bacana que eu recebi uma pergunta na rede vizinha um tempo atrás, falando: Laura, como é que é a matéria de psicologia no direito? Então, gente, por aqui, pelo que eu vejo mais próximo aqui nas universidades em volta, psicologia não é para todas as universidades uma matéria obrigatória. Normalmente, pelo que eu tenho visto, é uma matéria optativa. Então, eu não tive possibilidade de ver por questões de horário. Então, matéria optativa a gente escolhe. A carga horária é obrigatória. Você quer saber sobre a diferença de matéria obrigatória de matéria optativa? Comenta aqui embaixo que aí eu faço esse vídeo e a gente conversa sobre isso. Sociologia Geral e Jurídica, mas a gente vê aqui uma psicologia como obrigatória, muito bacana. E Teoria Econômica e Direito. Então, no 2º período a gente tem Direito Civil, Constitucional, Penal, Hermenêutica e Teoria do Direito. Então, a gente já vê aí o direito ele vindo com tudo. Então, passou aí os primeiros, 5 meses que duram o 1º período. Primeiros 5 meses, aí depois teve um pouquinho de férias, aí entrou, já chegou, já chegou chegando aí o direito. 1º período da Federal do Mato Grosso do Sul, História do Direito, Teoria do Direito, Direito Civil Parte Geral, Filosofia Geral e Jurídica, Sociologia e Direito, Ciência Política e Teoria Geral do Estado. Então, a questão da ciência política a gente vê bastante logo nesse início. Já no 2º período, a gente tem Economia Política, Psicologia. Acabei de falar, né, da questão da psicologia, tá aqui psicologia de novo, como obrigatório. Isso é muito bacana, a gente acha muito legal. Hermenêutica, Direito Constitucional 1, Direito às Obrigações. E olha que maneiro, formas consensuais de solução de conflito. Gente, isso é muito bacana. Isso é sempre falado na Faculdade de Direito. A questão de conciliação, mediação, negociação, formas consensuais de resolução de conflito. Mas tá aqui resolução de conflito, né, gente? A gente sempre bate na tecla por aqui no canal. E por último, a gente tem introdução à metodologia. Então, aquela questão do ABNT, aquilo que a gente conversou. Entrando aqui na Federal do Paraná, a gente tem aqui no 1º ano, economia, então é o 1º ano inteiro, tá, gente? Economia política, teoria do Estado, direito e sociedade, teoria do direito, metodologia do trabalho científico, história do direito, direito romano e direito civil A. Então tem algumas faculdades que fazem dessa forma, não faz direito civil 1, faz direito civil A, direito civil B e por aí vai. E vai, gente, vai indo ao longo de toda a faculdade. Por último, a gente tem aqui a Federal da Bahia, um beijo pessoal da Bahia. A gente tem, no 1º período, ciência política, metodologia, viu como é muito parecido, gente, muito similar? Introdução ao estudo de direito, introdução à economia, introdução à filosofia, introdução à sociologia 1. 2º período, constitucional 1, direito penal 1A, história do direito,
Teoria Geral do Direito Civil, Antropologia e Psicologia. Então, eu falei que não é muito comum por aqui, mas pelo visto, né, já apareceu, jogou na minha cara aqui, que tem psicologia sim. Então, é isso, gente. Essa é uma forma da gente ver as grades curriculares, a gente ver o que realmente acontece no primeiro ano da faculdade, que você realmente vai estudar. Se você quiser saber mais sobre o que você lê antes da faculdade para ficar preparado, tem o último vídeo aqui no canal falando todas as minhas indicações. Então é isso, espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Um beijo e até o próximo vídeo.